Esse é mais um vídeo da série Estudo de Python. Lembrando que no YouTube, série de vídeos significa playlist. A gente aqui nessa série está ensinando programação desde o básico através da linguagem Python, que é uma linguagem muito fácil de ler e de escrever programas. Meu nome é Hilton Fernandes, esse G é de Garcia. Normalmente eu não uso o Garcia, mas aqui no YouTube tem tanto Hilton Fernandes que eu tive que escrever esse G de Garcia para me diferenciar da dezenas de outros Hilton Fernandes que tem por aqui. Esse número aí, por último, é uma data no formato universal que tanto os japoneses quanto os programadores gostam por razões diferentes. Naturalmente no começo aqui é o ano, depois o mês e o final é o dia. Foi o momento que eu comecei a escrever essa apresentação. Aqui está a agenda. A gente vai ter uma parte de motivação, onde vai explicar de onde veio esse vídeo, por que a gente está fazendo ele. E vamos recapitular a estrutura de decisão, na verdade resolver um exercício anterior, do vídeo anterior. Vamos entrar na estrutura de repetição, apresentar alguns exercícios. E por último, mas não menos importante, vamos falar onde que estão esses códigos, as apresentações e até eventualmente alguma referência. Bom, a motivação é simples a entender. A estrutura de repetição é muito importante e ela tem várias formas. A gente vai começar com a mais simples. Aqui nesse vídeo também a gente vai experimentar com programas e vamos também propor alguns exercícios entre essas diferentes aulas ou vídeos. Recapitulando a estrutura de decisão, a ideia é bem simples. O programa está andando, aí encontra uma condição. O que é uma condição? É uma operação que o resultado é só falso ou verdadeiro. Se for verdadeiro, executa o comando 1. Se for falso, executa o comando 2. De qualquer modo, terminando de um jeito ou de outro a decisão, vai para o próximo comando. Tá. Então aqui está um exemplo de um trecho de programa que foi visto numa apresentação anterior. O que está escrito aqui é: se o custo, né, o cost, for igual a zero. Isso aqui é um duplo sinal de igual que é usado para comparações. O igual sozinho a gente já viu, vai sempre rever, é usado para atribuição, quer dizer, para trocar valores, né? Aqui está um comando subordinado a esse if, tá? Ou C, né, se preferir. E está imprimindo o produto gratuito. Se não, dá o custo do produto. A ideia básica é: se o custo for zero, imprime produto gratuito, não tem o que dizer, né? E se não for, o vulgo else, imprime o custo do produto. Ok. Bom, imagina agora nessas semanas aí de Black Friday ou até final do ano, não sei o que, alguém decide dar algum desconto ao produto, né? Aí então, o que está escrito aqui? Se o custo for maior do que zero, né? If cost, a gente pode falar em inglês, né? Greater than, ou falar em português. É comum em programação misturar tudo. Então, if cost maior do que zero, tá? O que está escrito aqui significa: bom, em primeiro lugar, multiplicar por 0,9 significa dar um desconto de 10%. Ok? Então, o que está escrito aqui, em primeiro lugar, isso aqui é uma multiplicação. Multiplicação grudado no igual significa o seguinte: eu estou pegando essa variável aqui, multiplicando, né, por esse 0,9 e jogando de volta o valor no próprio cost. Tá? Então, essa variável está participando de duas formas: uma para fazer a conta e outra para receber o valor da conta, né? E esse else aqui, na verdade, esse pass é chamado operação nula, tá? O que significa isso? Ele está aqui, esse pass, só para segurar o valor. Eu tenho um else, preciso colocar alguma coisa debaixo do else. Quando eu não tenho nada para dizer, eu deixo o pass, tá? Existem situações em que isso é útil, mas na prática a gente prefere, quando não tem nada no else, a gente prefere escrever sem else. E aí a gente viu que isso, no vídeo anterior, que essas duas formas, if com else e if sem else, com else e pass e if sem else, são a mesma coisa, tá? Bom,
Agora vamos ver um programinha que a gente fez também no item anterior. Vamos discutir um pouquinho dele, porque ele foi base de um exercício que foi deixado aí para a gente ler, para a gente fazer. Então vamos pegar aqui nos bastidores um pedacinho do código, né? Tá, isso aqui está nesse programa 06 Remember, no diretório source. Tá? Tem um vídeo, vai ser deixado nas referências para entender como mexe com esses repositórios aí. Então vamos colocar aqui no nosso ambiente de programação, que chama Replit. Tá? Bom, ele sempre deixa essa coisinha aqui, que é o programa mínimo em Python, a gente apaga, não precisa dele. Vamos colocar o nosso programa. Bom, o que está escrito aqui? Em primeiro lugar, input é um termo muito usado em computação, que significa entrada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma linha para a gente digitar. Para a gente saber o que vai digitar, a gente deixou essa mensagem. Tá? E aí, depois que a gente digitar, escrever, né, e bater Enter, o conteúdo desse input, né, lido pelo input, vai ser jogado na variável name, ou nome, né? E aqui tem um print que vai mostrar o nome. Como que ele vai mostrar? Tem um F que fala, olha, presta atenção no que está escrito aí. Aí então aqui tem um literal, né, que vai aparecer, como vai. Agora aqui, tá vendo? Até está em cor diferente. Entre chaves, quando tem o prefixo F, ele vai procurar uma variável chamada name, que é justamente essa aqui, e colocar o conteúdo. Mas só o que tiver entre chaves, tá ok? Até dá para ver pelas cores. Então vamos rodar isso. Digamos que eu coloque Paulo. Pode ser qualquer nome. Tá? Aí o que ele fez? Ele leu o Paulo e escreveu essa perguntinha aqui. Como vai, Paulo? Bom, 10 entre 10 trechinhos de programa que ensinam a programar mostram essa mesma coisa. Ler do teclado e falar como vai. Então a gente já fez nossa parte aí de 10 entre 10 programas. Bom, na apresentação anterior a gente tinha mais uma coisa, que era comparar esse nome que foi lido com o nome que já existe, que é o Adriano, que é um dos nomes está entre os 10 nomes mais comuns no registro brasileiro, tá? Então a gente fazia uma comparaçãozinha com o nome aqui, que foi lido com o tal do Adriano. Então a gente vai colocar esse pedacinho de programa. Então, o que está escrito aqui? Se o nome for maior do que Adriano, o que significa o sinal de maior para... Bom, para números a gente sabe, para nomes significa que ele está adiante numa ordem alfabética, tá? Então está escrito aqui, se o nome estiver à frente do Adriano, ele vai dar a mensagem óbvia. O nome, né, da pessoa, na lista você sucede ao Adriano. Então vamos rodar de novo, mandar bala escrever de novo o Paulo e ver o que acontece. Aí ele falou, como vai, Paulo? Aí está avisando para o Paulo, Paulo, na lista você sucede ao Adriano. Tá? Aqui está certo, né? Na ordem alfabética, Paulo está à frente de Adriano. Ok. Bom, agora a questão é a seguinte, vamos imaginar que eu coloque Abel. Tá? Então vou rodar de novo o programa. Opa. Aí ele falou só, como vai, Abel? Mas ele não deu alguma orientação para o Abel, né, onde é que ele está na lista, porque a gente só perguntou o if, beleza. Como é que eu faço aqui? Bom, vamos pensar diferente. Se eu colocar um else, o que vai acontecer? Bom, se não tá se não sucede ao Adriano, é possível que ele anteceda ao Adriano, né? Quer dizer, esteja antes. Então, vamos ver como que a gente faria isso. Então, a gente vai acrescentar aqui um else. Ver se vocês concordem, isso foi discutido no exercício, vamos ver se vocês concordam com a solução que eu estou apresentando aqui. Tá? O ideal seria vocês terem tentado uma, né? Mas vamos assim aos pouquinhos. Então, ó, o que está escrito? Na verdade, está tudo aqui muito simples. Tá? Eu só troquei, eu coloquei um else, né, para tratar o caso em que
o nome não é maior do que o Adriano, né? Quer dizer, não está na frente do Adriano, e falei aqui, ó, o nome na lista você antecede o Adriano. Então vamos ver agora o que acontece. Bom, então eu vou colocar Paulo, tá? Então essas dois ifs deram certinho, quer dizer, deram a mesma mensagem. Agora eu vou colocar um outro nome que não sucede, né, que não está à frente do Adriano. Vamos colocar, por exemplo, Abel. Tá? Olha, o primeiro if não foi quer dizer, não gerou nenhuma mensagem. O segundo fez o que a gente queria. Ele avisou que o Abel antecede, quer dizer, está na frente do Adriano, ok? Bom, eu acho que está muito bom, né? Agora a gente está conseguindo dar instruções para o Abel. Agora vamos ver o que acontece se eu colocasse Adriano. Bom, a primeira linha, o primeiro if não falou nada, ele não sabe o que dizer quando o nome não sucede ao Adriano, mas o segundo if falou, Adriano, você antecede ao Adriano. E aí? Bom, isso aí tem várias formas de interpretar, mas a princípio ele não está dando a resposta certa. Seria bacana que o programa percebesse quando o nome é igual ao próprio Adriano, tá? E essa informação aqui, de repente, tem algum contexto que faz sentido. De repente, entrou um Adriano na lista, aí depois chegou um outro Adriano, aí você fala, olha, você vai depois do primeiro. Faz algum sentido, mas seria bacana que o programa conseguisse perceber quando o nome que foi entrado é o próprio nome Adriano, tá? Então, naturalmente, né, isso aqui vai virar um exercício, tá? Então aqui tem algum comentário, né? Ok. Então, aqui está explicando a solução para a gente melhorar esse else aqui, que está confundindo anteceder e ser igual, seria colocar um if a mais. Tá? Esse aqui é um exercício um pouquinho mais avançado do que a gente viu até aqui, mas vale a pena a gente se esforçar. Claro que a gente vai resolver num próximo momento, mas a coisa importante é tentar, né? E então, o que vai ser? A gente vai acoplar um if subordinado ao else. Ou seja, em vez do print aqui, vai ter um if. Tá? E aí é importante lembrar, né? Para subordinar, eu preciso empurrar para a direita. Ok? Ou seja, o if vai entrar aqui nessa coluna. Tá? Não vai ficar na mesma linha, o novo if, né? Eu quero dizer, não vai ficar na mesma coluna do outro if, do if anterior. Agora, esse novo if, ele está subordinado ao else. Tá ok? Então essa que é a ideia. Bom, vamos falar da estrutura de repetição. A gente já comentou sobre ela um pouquinho em vídeos anteriores, que vão ficar aqui nas referências. E agora a gente vai entrar em mais detalhes. A gente vai ter sempre essa abordagem, o que eu chamo de abordagem espiral, né? A gente vê alguma coisa num nível de menor detalhe, e depois vai melhorando, vai detalhando tal, porque o processo de aprendizado, como a gente percebe, é uma coisa interativa que vai começando de uma ideia muito geral para poder chegar no detalhe, para ter uma compreensão mais profunda. Se a gente começar logo com a coisa profunda, a gente acaba se perdendo. Então, imagina aqui que a gente tem uma condição, né? O que é uma condição? Sempre repetindo, né? É uma coisa que só tem, uma operação que só tem dois resultados, ou falso ou verdadeiro. Por exemplo, digamos que um número seja maior do que 11, né? A gente está testando isso. Aí chegou lá, digamos que a variável que a gente está comparando é 0. 0 é menor do que 11? É. Então ele vem aqui, perfeito, deu verdadeiro, vai, executa. E aí vai indo, enquanto esse número que está contido nessa variável for menor do que 11, fica rodando aqui. Na hora que for maior, vai embora. Perfeito? É simples assim. Bom,
essa ideia de repetição é muito importante em programação. E aí, no caso do Python, né, tem várias formas de representar. O conceito é o mesmo, mas os detalhes de como é feito, etc., são essas formas diferentes que tem no Python. Né? E uma delas é o comando while, né, while enquanto, que é o mais simples, que é o que a gente vai ver agora. Bom, a forma mais simples do comando é a seguinte, ó, while, né, quer dizer, enquanto uma condição, né, enquanto essa condição for verdadeira, eu executo o comando. Do jeito que a gente bate o olho aqui, fica muito parecido com o if. Qual que é a diferença? Naturalmente, o if só faz uma vez. Ele, se for verdadeiro, ele executa e vai embora, vai para o próximo comando. Aqui não. Enquanto for verdadeiro, vai executar essa coisa de comandos aqui, tá? Então, esse if sem else, a gente, quando está no começo, claro, a gente fala, pô, mas é igual? Não é igual. Aqui é uma vez só, aqui é uma repetição. Por isso que é o nome da estrutura, mas em geral é repetição. Bom, aqui está a explicação, tal, né? A apresentação tem sempre a ideia de bastante texto para ajudar as pessoas a estudarem sozinhas, sem o áudio, sem o vídeo. Bom, então a gente tem várias. Essa estrutura do while é muito útil, tá? Tem usos muito amplos, mas a gente está começando, então vamos fazer tudo do jeito mais simples, né? Então vamos aqui fazer uma contagem. Então a gente vai querer contar e imprimir os números de 0 a 10, tá? É pouca coisa, mas aí é aquela história, a gente tem que começar a ser humilde, né? No começo a gente faz pouquinho, e aí esse pouquinho é base para coisas cada hora mais complicadas, até um dia da gente está fazendo programas sofisticados. Bom, então, vamos montar esse while de uma forma que o pessoal chama de top-down. Primeiro a gente tem a ideia geral, né, o macro, e aí vai detalhando. E outra forma, também outra técnica de programação, que chama dividir para reinar. Ou seja, a gente identifica as partes principais do problema e resolve cada uma delas independentemente, tá? Aí com isso, naturalmente, fica mais fácil resolver cada uma dessas partes isoladamente, porque ela é menorzinha, em vez de tentar abranger tudo de uma vez só, né? Então, a primeira parte é a inicialização, tá? Isso aqui a gente vai repetir e tal, isso aqui acontece bastante em programação, é a gente definir o estado inicial das variáveis do nosso problema. A parte seguinte, que a gente já viu no while, né, é a condição. Qual condição que vai controlar a repetição, né, que vai definir o número de vezes que essa repetição vai acontecer? E, naturalmente, o bloco de comandos, né, que são, no fundo, o que o enquanto vai repetir. Bom, o problema da gente, claro, é bem simples, né, justamente porque a gente está começando, a gente precisa entender a ideia, não vamos se atrapalhar com um problema complicado. Então, só tem uma variável que vai contar os passos da repetição. A gente podia chamar de contador, contagem, um monte de coisa em português, mas em algum outro programa anterior a gente já chamou de count, tá? Então vamos manter esse nome, tá? Count é conta, né? Contagem, alguma coisa assim, e beleza, é bastante usado esse nome, tá? Então, agora a inicialização, a gente já definiu a variável, a inicialização é qual valor que a gente vai colocar no count. Bom, aí não tem muita dúvida, a gente vai contar os números de 0 a 10, a gente vai tacar-lhe um count igual a 0. Então essa parte já está resolvida, tá? Bom, aí o próximo passo é a condição. A gente quer que os comandos sejam repetidos, né? Quer dizer, a gente imprima os números de 0 a 10. Então vai ser repetição. Eu vou colocar um único print com a variável lá, que é o count no caso, e aí, no momento ela vai ter 0, no outro momento vai ter 1, 2 e assim por diante até 10. Então, o bloco de comandos que o while vai controlar, ele tem que ser executado enquanto a variável count for menor ou igual a 10. Tá? Bom, e aí em Python o operador de comparação para menor ou igual é um símbolo que, lembra, é grudado, tá? Não tem espaço em branco entre eles. O sinal de menor, grudado, quer dizer, sem nenhum espaço em branco, com o sinal de igual. Ou seja, né, é isso aqui. Então, a condição é isso. Bom,
Então a gente vai construir o programa usando menor ou igual, esse símbolozinho aí que é o sinal de menor grudado com o sinal de igual. E aí o cabeçalho da repetição vai ser while, né, o que é enquanto, que a gente já viu, count menor ou igual a 10, tá? Bom, é importante os espaços em branco, a rigor aqui nem precisaria de espaço em branco, mas fica muito mais legível quando tem, tá? E de qualquer modo a gente já falou antes, o dois pontos que avisa que o comando while vai controlar o bloco de comandos que vai estar subordinado a ele, tá? Bom, então a gente definiu a inicialização, condição, agora é falta definir o bloco de comandos, tá? Quer dizer, a gente diz lá comando, mas entende que é um bloco, né? Quer dizer, um comando, dois comandos, três comandos, um número qualquer de comandos e inclusive zero. Qual que é a quantidade zero de comandos? É aquela que a gente já viu, que é o pass, tá? O vulgo comando nulo. Beleza. Agora, nesse bloco que a gente está criando, só vão ser necessárias duas coisas, tá? Primeiro, imprimir o valor atual do count. E a segunda, passar para o próximo. Quer dizer, começou com 0, depois tem que passar para 1, depois tem que passar para 2 e assim por diante. Ok? Então, para imprimir, a gente já viu em algum lugar. Vamos até recapitular aqui um pouquinho, né? Então, aqui entre aspas é uma string, tá? Uma cadeia de caracteres. Quando coloca o F aumenta os poderes da string, vamos dizer assim. E aí toda vez que ele encontra alguma coisa entre chaves, ele entende que no interior da chave está uma variável. E essa que a gente está usando, que é o count, ok? Bom, agora então a impressão a gente já viu, agora vamos ver como é que passa para o próximo valor, tá? Bom, então a gente vai usar o processo que a gente chama de atribuição. Então, o que é a ideia? A gente vai guardar em uma caixinha, né, que a gente chama de variável, o resultado de uma operação, tá? Ou uma expressão. Então, a variável fica à esquerda e a expressão fica à direita. E entre as duas tem um sinal de igual, beleza? Então, no caso aqui, tranquilo, ó. Eu vou pegar na variável count, vou colocar o valor seguinte dela, ou seja, count mais 1. Então, por exemplo, quando começar o loop, o count vale 0. Aí quando ele encontrar esse trecho de comando, ele vai fazer 0 mais 1, 1 e joga aqui no count, tá? Aí na próxima vez que o count rodar, vai tá como conteúdo o 1 e assim por diante. Bom, e aqui a gente já comentou várias vezes, mas é bom repetir, né? Aqui é uma forma reduzida dessa expressão, com o mesmo sentido, tá? Olha só, eu tenho aqui isso aqui significa o seguinte, eu vou pegar essa variável, vou aplicar essa operação aqui de adição, né, de soma, com o que está aqui no lado direito, ou seja, somar em 1. E vou jogar de volta no count, tá? O pessoal fala, tem uma história mais longa, que o programador necessariamente é um preguiçoso. Quer dizer, se ele não fosse preguiçoso, ele faria as coisas no braço, Ctrl C, Ctrl V, etc., né? E aí ele acha mais prático automatizar isso, para passar o trabalho para a máquina, né, para o computador. Então, isso aqui tem sentido de preguiça, mas também tem de, quer dizer, estamos escrevendo menos, mas também tem de segurança, tá? Imagina que count é uma variável pequenininha, tal, mas um programa típico vai ter um monte de variáveis com os nomes parecidos, tal. Aí você faz Ctrl C, Ctrl V, de repente tem uma chance disso aqui estar escrito errado, tá? Quer dizer, count A, count B, não sei o que. E desse jeito não tem chance para o erro. Eu estou pegando essa variável, fazendo ela participar da expressão da direita e jogando o valor para cá. Então, além de mais curtinho, eu digitar menos, eu tenho menos chance de cometer enganos, tá? Então, a gente vai usar sempre que possível, claro, né? Nem sempre é possível, essa forma reduzida. Bom, de qualquer modo, o bloco já está prontinho, ok? Então, vai ser isso, essa impressão, count mais 1. E isso está no programa repetição. Então, agora a gente já falou muito, tá? Enrolamos bastante. Vamos agora fazer alguma coisa mais prática, tá? Então, aqui está nosso ambiente. Eu vou vir aqui no bastidor, opa, e vou pegar o programinha que a gente vai trabalhar, tá? Que é o que a gente já discutiu agora. Ok. Então, vamos colocar nesse nosso ambiente de desenvolvimento, tá?
ele, quando eu abro essa tela, ele já coloca aqui esse print Hello World, que é o considerado o menor programa possível em Python e também em outras linguagens e tal, mas não interessa para a gente agora. Então vamos colocar o que a gente escreveu. Aqui está a inicialização, tá? Aqui está o cabeçalho da repetição e aqui está o corpo, né? Está o corpo da repetição, que no caso é um bloco de comandos, tá? Então vamos rodar, ver o que acontece. Bom, a gente rodou e beleza, ele fez o que a gente tinha esperado, tá? Então, em termos de apresentação, é só isso, quer dizer, do programa que a gente está fazendo, mas naturalmente a gente vai deixar algumas coisinhas para o pessoal continuar brincando. Um exercício, né? Não tem graça. Bom, uma coisa aqui que é importante, que a gente sempre precisa falar, é que tem uma certa engenharia, um cuidado, né, de como posicionar o bloco de comandos em relação ao while, tá? Quem não trabalha com Python, ou principalmente programador que vem de outra linguagem, às vezes esquece que esse cara aqui precisa ser deslocado para a direita, tá bom? Quer dizer, o bloco que está subordinado ao cabeçalho do while tem que ser deslocado para a direita, tá? Mas isso é uma coisa simples. Outras linguagens têm uns recursos muito mais chatos, mas isso aqui é simplesinho. Só que não pode, é simples, mas não pode ser deixado de lado. Beleza, então agora vamos ver o exercício. O exercício é o seguinte, aqui nesse programa a gente usou menor ou igual a 10, tá? Usamos o operador que é o grudadinho aqui. Agora a proposta é a seguinte, vamos reescrever esse programa, em vez de usando o menor ou igual, e 10 no caso, né? Vamos usar uma outra forma dessa condição através da operação de menor, tá? Então vai ser isso o próximo vídeo. Bom, e só para terminar, aqui estão os códigos que a gente vai ter para estudar, tal, para baixar, e a ideia de software livre e documentação livre. Nas referências do vídeo vai estar referências também a outros vídeos anteriores que apresentam algumas dessas coisas que a gente viu aqui. Ok? Bom, por enquanto é só. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.